A pergunta que eu fiz segunda pro Tite, do Christian, o Alê, né, entende mais de bola que eu, o Fabrício, vamos ser sinceros, né? Um foi treinador, outro foi jogador. Agora, eu não consigo entender o Christian, que foi um jogador, o troféu Guará, inclusive o Christian, por atuar nesse lado direito do Cruzeiro, era um desafogo, era um jogador que chegava, tem agora o negócio de pisar a bola, pisar na área, box to box, enfim, não sei como é que é essa definição, mas ele era sempre um elemento surpresa, fez gols assim, né? Ajudava muito o Cruzeiro por esse lado direito. Ele, no jogo de hoje, foi sacado e quando entrou na vaga do Lucas Silva, na linha ali de volantes. Realmente, fiz essa pergunta porque me deixou muito curioso, porque era uma válvula de escape dessa equipe do Cruzeiro com o Jardim e que deu muito certo em várias partidas, inclusive as partidas fora de casa. E o Cruzeiro, quando não tinha o Christian, parecia que estava fazendo falta, sentia a falta do jogador dentro de campo e por isso teve a explicação do treinador. Christian fora da escalação hoje é simples, né, Ale? Gerson. Ele precisava tirar alguém pra botar o Gerson. Ele tinha aí, a grosso modo, ele gosta de jogar, e aí eu não tô defendendo ele, eu tô falando como ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar com um cara agudo, né, e um cara que mais construtor pelo lado do campo. Então o agudo dele foi o Wanderson. Você pode questionar. Praticamente o 4-4-2, né? Mais ou menos por aí. Ele fez a opção pelo Wanderson, você pode questionar. Eu questiono o Wanderson, pra mim, num time como o Cruzeiro, que é protagonista na maioria dos jogos. Na maioria dos jogos, o Cruzeiro vai entrar pra jogar. Eu acho que o Wanderson, com essa colaboração defensiva, eu acho pobre. Eu acho que, claro que ele é importante, tem a sua utilidade tática, mas um atacante, ele tem as obrigações defensivas, mas ele tem que machucar os caras. E ele não machuca. Então essa é uma questão. Mas ele quer um agudo e um construtor. E ele não quer desfazer essa dupla do meio ali, Lucas Silva e Lucas Romero. Pelo menos não quis hoje. Pode ser que amanhã ele queira. Mas ele falou que o Gerson se sente mais confortável pelo lado direito. Eu não acho que o Gerson fez uma partida ruim, não. Pelo contrário. Ele criou jogadas, apareceu, acho que vai entrando em forma, vai pegando entrosamento, mas ele entende que o Gerson funciona melhor por aquele setor ali. Se ele entendeu assim, o Christian não tem culpa disso. O Christian fez a parte dele e jogou muito bem o ano passado. Ele não tem culpa disso. Ele não caiu porque ele estava mal ou porque ele precisa... Não, é porque o outro cara que chegou é melhor. Agora, ele vai experimentar outros encaixes. Então, acho que ele vai experimentar ainda o Gerson pelo meio, na do Lucas Silva. De repente, ele pode, um jogo ou outro, jogar no lugar do Matheus Pereira. Hoje, por exemplo, se o Gerson joga no lugar do Matheus Pereira, não ia fazer falta nenhuma. O Matheus Pereira não jogou nada, não fez nada em cima do Danilo, e o Danilo fez 2 gols em cima dele. Que um dos gols, inclusive, o Matheus Pereira nem acompanhou o Danilo. Então, assim, eu acho que ele vai experimentando. Tentativa e erro, os melhores encaixes. Mas se o Gerson chegou pra ele e falou, eu prefiro jogar pelo lado direito, aí não tem muito o que fazer. O Christian vai brigar com o Lucas Silva pela posição de titular. Pode ser uma briga saudável, inclusive. Pra você, Fabrício, o Christian hoje foi a ausência que chamou a atenção. Eu tenho a impressão que qualquer coisa que o Tite fizer de diferente do que o Jardim faria e fazia no ano passado e não der resultado, infelizmente a crítica... Se ele tira o Lucas Silva e coloca o Gerson e o time perde... Mas também fez a dupla de volante. Time, vai acontecer. Você vai conviver com isso aí. Vai ter trabalho, professor. Vai ter trabalho, não tem jeito. Sempre fica as viúvas. Ainda mais assim, é uma situação nova, né? Porque o Léo Jardim não foi demitido porque estava mal. Geralmente o outro treinador que assume no Brasil é numa situação dessa. Então faz qualquer coisa ali, já melhorou um pouquinho, tá bom. E o Tite assumiu essa bucha aí, né? Agora é manter essas coisas que o Léo Jardim fez, como ele falou na própria coletiva, a verticalidade, isso aí, o Tite com certeza vai manter. Hoje, por exemplo, teve algumas situações dessas, que conseguiram lançar o Caio Jorge, o Wanderson, só que ficaram impedidos, mas teve essa profundidade. O Pansy tá sentindo falta dessa profundidade, por quê? A diferença do Christian por Gerson, o Gerson é pé na bola. O Gerson não vai no fundo.
E o que era o desafogo? Hoje, por exemplo, várias bolas, e aí o lateral pega e toca lá no fundo. E aí o Christian vai lá e pega a bola, era um desafogo. Tem que ter também. Tem que ter com o Wanderson. O Wanderson hoje já pareceu aquele Wanderson que quando estava sendo muito questionado, e quando chegou o Arroio, né? E logo depois se lesionou, estava assim, marcando muito, aquela coisa toda, e atacando pouco, criando pouco. E o Arroio também não tá naquele futebol que ele estava apresentando no final do ano. Então é isso tudo aí, o Tite vai ter que experimentar, vai ter que rodar. Eu gostei muito, falar a verdade, da estreia do Gerson, ele solto no meio de campo, fazendo aquela função de 10 ali, vai direita, porque ele tem essa qualidade de jogar de costas, pegar a bola, tá entendendo? De repente pode ser uma alternativa, tem que testar. Agora, o ruim é que não tem tempo pra fazer esse campo. Quando é que vai fazer? É no jogo. Vai estar sujeito a 3 pontos, a cornetagem, se deu certo, beleza. Porque uma coisa que tinha o ano passado, que vai ser escasso esse ano, é tempo de treinamento. Semana cheia pra acertar o time. Então vai ter que ser, porque agora recupera jogador e coloca no jogo o teste. Aí vai ter que testar. O próprio Christian. O Christian é um bom volante. Mateuzinho é um bom volante. Junto com o Lucas Silva hoje também, jogou bem. Consegue cadenciar bem o jogo. Às vezes, né, pede muita calma. Às vezes abre muito braço. Calma, cadencia muito. Às vezes precisa de mais profundidade, objetividade, enfim, verticalidade. Mas tudo tem que ser testado. Hoje a substituição que ele fez, que no clássico, o Cirilo, eu achei que ele errou pelo seguinte: se ele quisesse colocar o Gerson na ponta, ele tirava o Christian e colocava o Gerson na ponta, não mexia nos dois ali, nos Lucas. Dessa vez, não. Ele tirou o Lucas, porque o Lucas tomou o cartão amarelo. E aí, num lance lá pelo lado direito da defesa, você lembra? Se o cara cai ali, ele ia ser expulso. É o Arthur Cabral. Ele puxou o calção. Puxou o calção do cara. E ali, na hora, o Tite foi lá e fez a substituição para não ficar com um jogador a menos. E não achei que o Christian entrou mal ali. Entrou dando dinâmica, pedindo o jogo, pedindo o ritmo, o estilo dele. É que aí, por exemplo, o pessoal tá mais acostumado e aí volta pro Léo Jardim. Então, o que acontece? O Christian entra lá na direita e o Gerson vem escorregar pro meio, né? Mas também, assim, o Gerson na posição de segundo, que é a posição do Lucas, ele também não vai ter a liberdade para chegar na área toda hora, porque o segundo dá proteção, né? Ele não vai ser o cara que, essa liberdade que ele teve quando ele trabalhou como meia, ele não vai ter como o segundo homem de meio campo. Não vai ficar toda hora. E aí você perde essa qualidade que ele tem, né? Eu acho Tudo tem que ser testado, não tem jeito, cara. Então, assim, hoje, aí depois que tomou o segundo gol, acabou o time. O time acabou. Desmontou completamente. Tanto que se você for ver a formação que o time terminou com Fagner, Fabrício, João, Marcelo e Kaique. Mateuzinho, Christian e Matheus Pereira. Arroio, Kenji e o Caio Jorge. Sabe onde é que o Gerson pode jogar de segundo volante? E que aí o Cruzeiro tem times que tem algumas características ali. São Paulo, por exemplo, jogou aquela do Muricy, 3 zagueiros. No Cruzeiro, teve uma época que a gente jogou com 3 volantes. 3 volantes que jogavam bola. Sabiam jogar bola, né? A gente jogou 2008 até 2011. Todo mundo marcava, todo mundo jogava. Aí poderia, de repente, o Romero, nesse cara que seria o primeiro, de repente o Christian ou o próprio Lucas Silva aqui e o Gerson aqui. E aí você dá as alternativas durante o ataque, né? Aí, também fica com esse agudo que tu fala na esquerda, Caio Jorge e o Matheus Pereira naquela direita, mas não na direita. Procurando o espaço ali. Seria uma opção. Uma boa opção. Aí ele mas tem uma coisa que tem que ser treinado, tem que não é fácil. A gente demorou a pegar, mas quando pega é muito bom. Você ganha a maioria dos jogos, você ganha no meio de campo, né? É que o Léo Jardim, ele faz o time em volta do Matheus Pereira. Você vê, os dois de lado marcam, os dois volantes atrás marcam, o Caio Jorge na frente marca. Então ele acomodou o Matheus Pereira do jeito que ele pudesse ser o cara decisivo, que foi, né? Então ele acomodou. Aí você tem que mexer um pouquinho com o seu camisa 10, né? Você vai ter que dar uma empurrada nele para que você consiga acomodar esses 3 volantes. Mas eu acho que você testar, eu acho que é válido, super válido.